Muito bem, então, pessoal, vamos lá para mais uma videoaula, tá? O tema da videoaula dessa semana é potência, né? A parte de potência mecânica, tá? Mas antes de começar, a gente vai puxar aqui algumas coisas do último conteúdo, que é o conteúdo de trabalho, tá? Essencialmente, para a gente poder estudar potência, precisa revisar trabalho, tá? Bom, quando a gente estudou trabalho no conteúdo anterior, né? A gente viu que o trabalho está relacionado basicamente a duas grandezas, né? Que é força e deslocamento, tá? Bom, não entrou em nenhum momento a questão do tempo, né? O tempo em que a força atuava para realizar tal trabalho, tá? Certo? Bom, então, trabalho, força e deslocamento. Tempo não entrava. Agora, se nós relacionarmos o trabalho com o tempo, surge para nós aí uma nova grandeza física, né? Um novo conceito físico que é chamado de potência. Tá? Então, quando a gente relaciona o trabalho, que é a energia transformada, dentro de um intervalo de tempo, a gente está trabalhando com o conceito de potência. Tá? Quando a gente fala de potência, normalmente vem à nossa cabeça a ideia, a potência de motores, né? Sejam motores elétricos ou motores de combustão, né? Está associado à potência do veículo, tá? Bombas hidráulicas, né? Então tem lá uma bomba de tantos CV de potência, equipamentos elétricos em geral, tá? Então a gente tem uma gama muito grande, porque a potência ela pode ser uma potência mecânica, pode ser uma potência térmica, pode ser uma potência elétrica, tá? Então ela pode ser diferentes tipos de potência. O que a gente vai estudar especificamente neste ano é a parte da potência mecânica, tá? Que é o que nos interessa, tá? Muito bem, então ali, ó, na prática é fundamental considerar a rapidez da realização de determinado trabalho, né? Uma máquina ela é tanto mais eficiente quanto menor for o tempo de realização do trabalho de sua força motora, tá? Então, o que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que a máquina que executa um determinado trabalho em menor tempo, ela é mais potente. Tá? Um exemplo disso, um exemplo bem simples para a gente entender isso, né? Um Fusca, tá? E um Porsche, certo? De alguma forma a gente faz com que esses dois corpos possuam a mesma massa, tá? Partem do repouso, então ambos velocidade inicial igual a zero. O objetivo é que ambos cheguem a 100 km por hora, tá? O mais rápido possível. Então tá ali alinhado do lado um Fusca e Porsche, né? Eles arrancam os dois ao mesmo tempo, né? E a questão é, quem será que atinge primeiro a velocidade de 100 km por hora? Que o trabalho, né? O corpo tem a mesma massa, tá? O trabalho realizado aí, a transformação de energia para sair do repouso e chegar a 100 km por hora, sendo a mesma massa para os dois corpos, o trabalho é o mesmo, tá? A questão é, quem é que executa este trabalho em menor tempo? Será o Fusca ou será o Porsche? Bom, mesmo que vocês nunca tenham observado um Porsche arrancando, coisa e tal, é mais fácil de compreender que o Porsche consegue atingir a velocidade de 100 km por hora num intervalo de tempo muito menor que o Fusca, né? Bom, se ele realiza o mesmo trabalho que o Fusca num intervalo de tempo menor, significa que ele tem uma potência maior. Então, a potência do motor do Porsche, que é transferido para as rodas, que faz o Porsche se deslocar, é maior que a do Fusca. Tá? Então, essa é a ideia do conceito de potência mecânica, né? Então, quanto maior a potência, mais rápido executa uma mesma tarefa, um mesmo trabalho, certo? Bom, por fim, então, o conceito de potência mecânica nada mais é do que a grandeza física escalar que está associada à rapidez com que o trabalho é realizado, né? E é definido por uma razão, né? Que razão? Potência é trabalho dividido pelo intervalo de tempo, né? Cuidado com as unidades, né? Cuidado com as unidades. O trabalho tem que ser em joules, tá? E o intervalo de tempo tem que ser em segundos, tá? Bom, veja, então a unidade no sistema internacional de potência vai ser joules por segundo. Mas joules por segundo recebe um outro nome, né? Que é o watt, tá? Então,
as unidades que a gente encontra de potência em watts, por exemplo, uma lâmpada de 10 watts. O que significa uma lâmpada de 10 watts? Significa que ela realiza uma transformação de energia de 10 joules a cada segundo. Então, 10 watts, 10 joules por segundo, certo? Se você pegar um aquecedor elétrico, 750 watts, olha, o que são 750 watts? São 750 joules de energia transformado a cada segundo, certo? Então, esse é o conceito de, a unidade, melhor dizendo, né, a unidade de potência no sistema internacional, tá? Existem outras inúmeras unidades, né? Então, eu cito aqui para vocês duas que são mais usuais dentro dos trabalhos que envolvem o setor agropecuário, tá? Que é o CV, né, o cavalo vapor, tá? Então, o cavalo vapor, ele aproximadamente equivale a 735 watts, tá? E a outra unidade, também muito comum, principalmente para bombas, né, sistemas de bombeamento hidráulico para fazer irrigação, coisa e tal, tá? Então, é o horsepower, né, que é o HP, tá? O HP tem um valor aproximadamente de 746 watts, tá? Um CV não é igual a um HP, né? Para quantidades pequenas, né? Por exemplo, uma bomba de 2 CV. Se fizer uma bomba de 2 CV, uma bomba de 2 HP, praticamente não vai fazer diferença. Agora, se tu pegar um equipamento de potência extremamente elevada, como por exemplo, vamos pegar o exemplo de um motor de um navio cargueiro, né? Esse motor de um navio cargueiro vai ter um valor de potência muito grande. Então, quando você pegar esse valor muito grande e multiplicar pelo fator de conversão CV e HP, vai dar uma diferença numérica bem significativa. Então, para potências bem baixinhas, né, o pessoal até confunde e diz que o CV é a mesma coisa que o HP. Mas isso só dá certo para valores muito pequenos, né, de potência. Para valores grandes, a diferença já começa a ser significante e não dá para desconsiderar, ok? Mas, essencialmente, potência trabalha por intervalo de tempo, unidade, joule por segundo, que é o que a gente chama de watt, certo? Vamos lá, exemplo 1, então, que nós temos aqui, ó. Um guindaste ergue uma caixa de 80 kg a uma altura de 6 metros, né, em apenas 20 segundos, com velocidade constante, isto é, a força feita pelo guindaste tem o mesmo módulo da força-peso no percurso considerado. Ó, veja que ele deixa claro que é módulo, porque o guindaste exerce força para cima, o peso exerce força para baixo. Então, elas não podem ser iguais. Em módulo, sim. Tá? Qual é a potência desenvolvida, então, pelo guindaste nessa operação? Né? E aí ele fornece o dado da aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que analisar, tá? Como o movimento do guindaste ele é vertical, a gente deve observar que o trabalho realizado pelo guindaste, né, deve ser um trabalho igual ao trabalho realizado pela força-peso naquele deslocamento. Claro que como a força-peso é para baixo, o trabalho da força-peso quando o corpo sobe ele é negativo, né? Porque a força atuando para baixo, o deslocamento está para cima. Mas o guindaste exerce a força para cima igual ao peso. Então, o trabalho do guindaste, como a força exercida pelo guindaste é para cima e o deslocamento é para cima, temos que o trabalho realizado pelo guindaste é positivo, certo? Então, vamos lá. Primeiro conceito. Conceito potência. Potência é o trabalho dividido pelo intervalo de tempo, tá? O trabalho da força-peso vai ser o quê? Bom, a gente já viu que no deslocamento vertical no conteúdo anterior, o trabalho da força-peso é só multiplicar o valor da força-peso pela altura que esse corpo se desloca. Então, a gente vai ter que a potência é o peso vezes a altura dividido pelo intervalo de tempo, né? O peso a gente sabe que é massa vezes a gravidade. Então, acaba sobrando para a equação potência igual a massa vezes a gravidade vezes a altura dividido pelo intervalo de tempo. Observem, mgh é a equação da energia potencial gravitacional. Ou seja, o trabalho realizado pelo guindaste, que é igual ao trabalho da força-peso, corresponde à variação de energia potencial gravitacional desse corpo, do ponto que ele parte até onde ele chega. Perfeito? Muito bem, então vamos lá. Potência. A gente vai ter lá massa desse corpo que está sendo erguido, 80 kg, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a altura que ele atinge 6 metros, dividido pelo intervalo de tempo, que são apenas 20 segundos. Tá? Então, a gente vai ter lá 80 vezes 10 vezes 6, dá 4.800, dividido por 20.
4.800, simplifica um zero com zero, vai sobrar 480 dividido por 2. 480 dividido por 2 dá 240. Então, a potência deste guindaste é de 240 joules por segundo, que equivalem a 240 watts. Tá? Fechado, então, nosso primeiro exemplo. Vamos adiante. Tá? Bom, a gente tem uma outra situação que é importante analisar aqui, tá? O caso, por exemplo, de um automóvel que se desloca aí na 101, né? Fazendo uma viagem aqui da região aqui do sul catarinense para Porto Alegre, por exemplo. Se desloca pela 101, programa lá o piloto automático do carro, velocidade constante. Vai manter a velocidade constante, né? Quando um automóvel mantém a velocidade constante, ele está sujeito basicamente a duas forças essenciais, tá? A força que o motor faz no carro para fazer ele se deslocar para frente e as forças que atuam no carro em oposição a esse movimento, que são as forças de atrito, o atrito com o ar, o atrito com o solo dos pneus, né? Então, essencialmente, a gente tem duas forças atuando nesse automóvel. A força que impulsiona ele pela frente e a força que está se opondo ao movimento dele para frente. As forças de atrito, então, para trás. Tá? Quando um carro se desloca com velocidade constante, ele não tem aceleração. Se não tem aceleração, significa que não tem força resultante. Né? Ora, se ele não pode ter uma força resultante, significa que a força para frente tem que ser numericamente igual à força para trás. Tá? Então, a força de atrito tem que ser igual à força que o motor exerce no corpo para frente. Tá? Só nessa situação é que a velocidade permanecerá constante. Se a força do motor for maior que a força de atrito, o corpo vai ter uma aceleração para frente, aumentando a sua velocidade. Se a força exercida pelo motor for menor que as forças de atrito, né? Então eu vou ter uma força resultante para trás, produzindo uma aceleração negativa no corpo, e isso significa que vai acontecer o quê? A velocidade vai diminuir. Perfeito? Bom, voltando aqui à situação, para nós nos interessa, então, só fiz uma revisãozinha, mas para nós nos interessa o quê? A questão do conceito de deslocamento com velocidade constante do automóvel, tá? Então, quando o automóvel está nesse deslocamento com velocidade constante, tá? A gente calcula a potência do motor, desenvolvida pelo motor, de que forma? Bom, vamos ao conceito de potência. Potência, trabalho por intervalo de tempo, né? Bom, mas quem é o trabalho exercido pelo motor? Bom, o trabalho exercido pelo motor é a força que o motor executa no automóvel vezes a distância, certo? Vezes a distância. Bom, mas nem sempre a gente sabe qual é a força efetiva que o motor aplica no automóvel. A gente não tem como saber às vezes, né? Não é conhecido, não tem um dinamômetro medindo força lá no motor, certo? Como é que a gente vai então conseguir calcular a potência? Observem na equação ali, ó, força vezes deslocamento dividido por intervalo de tempo. Deslocamento dividido por intervalo de tempo é um conceito físico, né, de velocidade. Então, dividindo a distância pelo tempo, eu tenho o conceito de velocidade. Então, eu substituo naquela equação d dividido por ΔT por v. Tá? Então, vai sobrar para mim que a potência desenvolvida pelo motor desse veículo vai ser dado pelo produto força vezes velocidade. Certo? Força vezes velocidade. Então, em se conhecendo a força, eu não preciso saber qual é o deslocamento que o veículo faz, se ele se deslocar com velocidade constante. Basta fazer o produto força vezes velocidade, ok? Vamos lá, exemplo 2. Em 1698, Thomas Savery construiu um motor a vapor e propôs usar como unidade de medida a potência de um cavalo, né? Um cavalo animal naquela época, né? Um cavalo. Então, seria chamado de horsepower, né? Então, a potência de um cavalo, certo? Que é a que a gente chama de HP, né? Simplifica por HP, horsepower. Bom, para ele, né, para o Thomas, um bom cavalo podia aplicar uma força de aproximadamente 666 newtons, ao número cabalístico aí, né? O número da besta, tá? Então, 696 newtons o cavalo aplicava, tá? Caminhando com uma velocidade média constante de 4,032 km por hora. Tá? Isso era a ideia, então, do Thomas. Tá? Muito bem.
Aí a gente vai fazer o quê? Calcular a potência, então, deste horsepower, né, em watts. Quanto vai ser em watts? Eu já disse antes na explicação que o HP era em torno de 746 watts. Mas como é que a gente chega nesse valor? Então, vamos usar a conta que o Thomas desenvolveu, tá? Então, nós temos ali, ó, os dados desse problema. A força aplicada a 666 newtons, tá? A velocidade 4,032 km por hora. E aí vem um detalhe importante, não posso esquecer que eu tenho que transformar a velocidade para metros por segundo. Como é que eu transformo km por hora para metro por segundo? Divido por 3,6. Tá? Então, 4,032 dividido por 3,6 vai ser igual a 1,12 metros por segundo. Tá? Aí eu aplico a equação que a gente acabou de ver, né? Potência vai ser a força vezes a velocidade quando a velocidade do corpo for constante. Tá? Então, eu vou ter lá a potência, a força, 666 newtons, vezes 1,12, né, metros por segundo. Bom, aí esse produto 666 vezes 1,12 dá 745,92 watts, igual a 745,92 watts, o que significa aproximadamente, aquele símbolo ali do igual com um tiozinho em cima, significa aproximadamente, tá? Então a potência é aproximadamente 746 watts. Então, 746 watts é aquilo que a gente chama de 1 HP, né? Que é a potência de um cavalo. A potência de um cavalo. Segundo a concepção do que seria a potência ideal de um cavalo de Thomas Savery, certo? Então, quando tivermos a velocidade constante e a força, basta fazer o produto, não esquecendo das unidades. Ok? Bom, com isso a gente fecha esse conteúdo de potência, tá? Vocês vão ficar com 3 exercícios para serem resolvidos. Agora mudou um pouquinho o esquema no sentido da avaliação só, tá, gente? Semanalmente vai continuar tendo os exercícios são postados no Siga e no Classroom, né? Vocês precisam desenvolver os exercícios dentro da semana, enviar ao professor, o professor para fazer a contabilização da frequência. A avaliação, a partir desse conteúdo, se dará ao final do trimestre, né? Desse trimestre, porque a primeira nota de peso 10, a soma das parcelas anteriores que a gente teve das avaliações, já fechou uma nota 10. Semana que vem eu vou estar lançando as notas no SIGA, a primeira nota, né, a primeira média. A segunda média vem da avaliação que a gente vai fazer via SIGA no final agora do trimestre, depois do estudo dos conteúdos que foram encaminhados para vocês no novo plano de ensino, tá? Só uma coisa que eu quero chamar a atenção, tá? Nessa semana, excepcionalmente, o nosso atendimento não poderá ser na terça de manhã, tá? Porque na terça de manhã eu tenho um compromisso médico, então o atendimento, eu olhei lá a grade de atendimento de vocês, encontrei um buraquinho ali para a gente encaixar ele, para tirar as dúvidas rápidas desse conteúdo aqui. Então, excepcionalmente, essa semana o atendimento vai ser na quinta-feira, dia 15/10, entre 15 e 15h45, tá? 45 minutos de atendimento, tá bom? Às 16 horas vocês têm outro atendimento, então dá ali um tempinho, uns 15 minutos para vocês dar uma descansada na cabeça, né? Se a gente usar os 45 minutos, certo? Só excepcionalmente essa semana que eu tive esse contratempo, tá? Que eu terei esse contratempo, ok, pessoal? Então, bons estudos para vocês aí, até nosso encontro, então, na quinta-feira à tarde, excepcionalmente nessa semana. Valeu, abração, tudo de bom.